o Peter Pan o real vilão e a Disney realmente confirmou isso? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui pra falar do novo live action aí da Disney que saiu exclusivamente para o Disney Plus. Para a tristeza de todos, porque eu queria muito ter visto isso no cinema. Estou falando de Peter Pan e o Wendy, o live action real da Disney do Peter Pan. Porque sim, muita gente não sabe, aquele Peter Pan lá de 2003 com Jeremy Sumpter, o primeiro crush de todos e por aí vai. Então, esse filme não é da Disney, gente. Sim, desculpa acabar com a vida de vocês. Não é da Disney, não é o live action da Disney. Esse é o primeiro que a Disney tá fazendo. Então, eles resolveram fazer a versão deles ali, baseado no livro aí do J.M. Barrie, a versão bem antigona, e também, obviamente, no desenho aí da Disney, né, o classicão aí de 1953. Então, eles fizeram baseado nisso, porém, esse filme tem umas diferenças, esse filme tem umas versões aí, e é isso que eu quero falar nesse vídeo, porque eu ia fazer uma comparação desse filme com o de 2003, mas assim, não tem como, gente. Porque o filme, ele pega, assim, a origem ali do Peter Pan, a história que todo mundo já conhece, já ouviu 500 vezes, mas ele tem umas jogadas ali diferentes, uns viés ali diferentes, que eu vim reunir aqui todas as diferenças e as coisas interessantes desse filme, que eu já quero começar dizendo que eu gostei e muito. Eu acho que ele mudou e modernizou a história que todo mundo já conhece há muitos e muitos anos, de uma forma que vai conversar tanto com as crianças de hoje em dia, que são bem diferentes, como com os adultos que cresceram com Peter Pan. Então fala bastante com a gente aí. E, gente, o estado que eu fiquei vendo esse filme... Pois é, eu acabei chorando porque eu sou meio assim com Peter Pan, né? Peter Pan é tudo na minha vida. Bom, vamos começar então falando dessas diferenças todas, mas antes eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a ele entregar pra outras pessoas, porque se você gostou, outros também podem gostar, então ele entrega o vídeo, ajuda real no meu trabalho e é de graça, não te custa nada. E tão importante quanto o like e a sua inscrição é o compartilhamento, então pega esse vídeo e manda pra aquele seu amigo fã da Disney, fã do Peter Pan. Peter Pan? Calma aí. Manda pra aquele seu amigo fã da Disney, fã do Peter Pan, pra ele vir aqui comentar, porque eu quero muito saber o que todos vocês acharam dessa nova versão, porque eu tenho certeza que vai causar controvérsias aí, que já tá causando há muito tempo, né? Já pela escolha dos atores do Peter Pan e da Sininho, que não vou nem entrar nesse mérito que vocês já sabem, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos começar falando do início do filme. Bom, gente, todo mundo que viu o filme sabe que quem interpreta o Capitão Gancho é o ator Jude Law, que é o mesmo que faz ali o Dumbledore em Animais Fantásticos e tal. É um ator super renomado de Hollywood. Porém, a gente tem um adendo muito importante pra falar sobre isso. Por quê? Primeira diferença já que eu vi, não só em relação à versão de 2003, mas eu acho que em relação a qualquer adaptação aí de Peter Pan, porque realmente foi assim que era descrito e era encenado em peças de teatro e tudo mais. Que é o seguinte, o ator que normalmente faz o Capitão Gancho é o mesmo ator que faz o pai ali da Wendy, do João e do Miguel. Por quê? Essa coisa de brincar aí da autoridade aí do pai deles com a crueldade ali do Capitão Gancho, porque afinal, né, a Wendy tá sendo obrigada a crescer e ela não quer crescer, então isso é uma maldade. Enfim, interpretações, mas normalmente esses dois papéis sempre foram interpretados pelo mesmo ator. Então, eu achei isso interessante porque nesse caso aqui não foi assim. A gente teve um ator diferente pro pai da Wendy e o Jude Law interpretando o Capitão Gancho. E quando a gente vai vendo o filme, isso faz mais sentido, porque nesse filme a Wendy consegue abraçar a ideia de crescer muito mais rápido do que em outras adaptações. Então, digamos que não tem muito essa comparação aí dessa crueldade do Capitão Gancho com o pai. Então, acho que até fez um sentido, mas eu confesso que eu estranhei bastante, porque, né, até mesmo no de 2003, quem interpretava os dois era o Jason Isaacs, que era também, inclusive, o Lúcio Malfoy, foi gravado ali mais ou menos na mesma época. Então, né, é estranho, mas tudo bem, não interferiu em nada, só um pequeno adendo aqui que já é uma grande diferença pra outros. E já que eu falei aí da Wendy, né, dessa história toda da Wendy abraçar a ideia de crescer, eu quero falar sobre a essência dela logo no início do filme. Pra começo de conversa, quando a gente pega aí a atriz que fez a Wendy nessa versão e a atriz que fez a versão na Wendy ali de 2003, eu não sei vocês, elas são muito parecidas sim, mas elas são bem diferentes no quesito, parece que uma é mais velha que a outra, né? A Wendy de agora, ela tem a sensação de ser muito mais velha ali do que a Wendy de 2003. E isso, inclusive,
inclusive é até dito no filme, ela é muito grande, não sei o quê. E tudo bem, a Wendy é a irmã mais velha ali. Só que nesse filme, a sensação que eu tive não foi que a Wendy tá sendo obrigada a crescer ali pelos pais. Na verdade, ela já tá naquela fase da transição ali, que a gente não sabe se é criança, se é adolescente, a gente não sabe direito o que tá acontecendo. Então, não é que ela é uma criança que tá sendo obrigada a crescer, por mais que ela ainda tenha o seu lado criança ali. Na verdade, ela já tá diferente. E a gente vê isso acontecendo logo no início, né? Ela e os irmãos têm uma distinção muito grande, ela meio que acusa os irmãos de terem quebrado ali o espelho e tudo mais. Então, assim, é uma diferença, porque a Wendy que a gente tá acostumada é aquela Wendy que é ela e os irmãos uma união só. Então aqui a gente já vê ela tendo um pouco mais de individualidade, porém, sim, lutando aí com o fato de que ela não quer crescer. E eu achei isso interessante, porque a Wendy, ela luta com isso e tal, mas ela fala como o próprio Peter Pan, eu não quero crescer. Então eu achei interessante isso, mas bom, no fim das contas, eu achei que ela tava mais nessa transição do que na fase criança. O que vocês acharam? Ou é coisa da minha cabeça? E isso acabou também se estendendo um pouco pra esse negócio, né, dela abraçar aí a ideia de crescer. Ela tem vários momentos ali em que ela é extremamente sensata pra idade dela e, né, a gente não viu a Wendy ser assim em outras adaptações aí. Então achei interessante, mas a gente vai falar disso principalmente quando a gente falar aqui um pouco do Capitão Gancho. Então segura aí, porque sim, temos a origem do Capitão Gancho, né? Vamos falar então de Peter e Sininho, porque o jeito que eles chegam ali no quarto dos Darling é diferente, não sei se vocês perceberam. Primeiro que a gente tem, primeiro a Sininho, só a Sininho sozinha. E a Sininho, ela chega ali, ela tá tentando sequestrar a Wendy sozinha pra levar ali pra Terra do Nunca. O que é interessante da gente pensar, porque tem uma teoria aí de que o Peter Pan é o verdadeiro vilão aí da história e que, na verdade, ele sequestrava as crianças e levava ali pra Terra do Nunca. Só que na história original, a gente sabe que os meninos perdidos, eles são os meninos perdidos porque eles caíram no carrinho das suas babás quando eram bebês e depois de um tempo sem que as mães ou as babás procurassem, eles iam parar na Terra do Nunca. Essa é a coisa original. Porém, pra mim, nunca fez sentido, porque afinal... Como raios eles crescem de bebês até meninos na Terra do Nunca se na Terra do Nunca não cresce? Entendeu? Mas enfim, funciona dessa forma. Então, nesse filme, a gente fica assim, será que é isso que acontece? Ou será que cada um dos meninos perdidos foi sequestrado pela Sininho, assim como a Wendy estava sendo? Eu achei uma abordagem bem diferente de qualquer coisa que a gente viu, né? Porque até então, é o Peter Pan entrando ali pra ouvir as histórias da Wendy e tal, que aí... não teve história da Wendy, né? A Wendy mal brincou com os irmãos, que tá nesse dilema aí de crescer. E aí ele, depois de escutar as histórias, ele vai procurar a sombra dele. Então, a gente tem a história da sombra aqui também. Acontece. Mas a gente vê diferente aqui nessa questão aí de só a Wendy ser levada dessa vez. Mas ok. Inclusive, falando sobre a Sininho, gente. Sininho completamente diferente, né? Acho que a Disney quis abraçar a ideia da nova versão da Sininho aí, que a gente tem hoje em dia aí, várias coisas da Tinkerbell e tudo mais, né? Então a gente sabe que a Sininho Tinkerbell da Disney hoje é uma personagem fofa, fadinha, bonitinha, nananã. A Sininho de 1953, ela era muito da rebeldezona. E essa sempre foi a essência da Sininho, mas já de uns tempos pra cá, a Disney quer mudar essa imagem. E bom, estamos falando de um live action da Disney, então a Sininho nesse filme é muito fofa, ela é fofa real. Então eu olhei e falei, gente, ela e a Wendy até se entendem em vários momentos. Muito louco, muito louco. Assim, novas abordagens, como eu disse, né? De repente, não queriam colocar uma fadinha contra uma menina, duas meninas, as figuras femininas. Não sei, gente, mas diferente, bem diferente do que a gente tá acostumado. Mas eu gostei. Eu gostei porque a Sininho tem uma importância ali. Não temos o Eu Acredito em Fadas, como o de 2003, mas a Sininho tem uma importância ali na história, né? Que ela é meio que conselheira e ela quer se fazer ser ouvida. O Peter não escuta muito. Aí, de repente, a Wendy começa a escutar, demora pra entender, mas entende. Enfim, eu gostei do arco da Sininho, mas é bem estranho da gente ver, né? E vamos falar aqui da relação de Peter Pan com o Wendy, que, bom, é o nome do filme, né? A gente tá acostumado a ver Peter e Wendy descritos muito como um casal. Eu vou ser sincera, tá? Pra mim sempre foi estranha essa ideia, porque, afinal, o Peter é um menino e ele não quer crescer, ele não tá preocupado em relacionamento. A Wendy, que tá nessa fase de amadurecimento, começa a olhar os meninos de outro jeito. A gente vê bem isso ali nos 2003, quando ela questiona ele, eles estão ali dançando e ela gosta dele, mas ele tem medo, essas coisas, né? Só que na minha cabeça nunca fez muito sentido, porque afinal o Peter é pra ser uma criança, ele não tá preocupado com isso.
Tudo bem, eu tive namoradinho quando eu estava na escola, quando eu tinha 7 anos. Mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, né? Mas a questão é que nesse filme, eles não são um casalzinho e eles não são vistos assim em momento algum. Na verdade, eles são como dois amigos, em muitos momentos até aqueles amigos que brigam bastante, mas eles são mais parceiros do que qualquer outra coisa. E isso é legal, inclusive naquela cena clássica do beijo e do dedal. Lembra que na versão de 2003, a Wendy quer dar um beijo no Peter e não sei o quê? Bem saidinha maravilhosa. Então, dessa vez, o Peter, na hora que vai costurar ali a sombra dele, a Wendy machuca ele e o Miguel fala: poxa, toda vez que a gente se machuca, a mamãe dá um beijo pra sarar a dor. E aí, ele fala: o que é um beijo? E aí, é assim que surge a história do beijo. E eu achei isso genial. Isso foi uma mudança que eu gostei muito, porque, como eu disse, nunca consegui ver eles dois como um casal, porque pra mim era no mínimo estranho. Mas gostava da ideia, porque, enfim... Mais estranha. Vocês estão entendendo? Enfim. Então surge essa coisa do beijo, ela também dá um dedal, assim como ali na versão de 2003 e por aí vai, mas a motivação é diferente. Eu gostei dessa diferença. E vamos pra parte que eles voam. Eu, assim, não é exatamente uma diferença, mas eu tinha que comentar isso, né? Eles voam ali, os três irmãos e o Peter, e eles começam ali a voar por Londres. E aí, bom, quando a Wendy voa, eu vi o filme em inglês, né? Então, pra quem não sabe, a versão em inglês daquela música a voar, a voar, a voar. Então, essa música em inglês é You Can Fly, é você pode voar. E quando a Wendy tá voando, ela fala: eu posso voar? E a música diz: você pode voar. Então eu até respondi pra TV na hora, ela pergunta: I can fly? Aí eu falei: you can fly. I can fly. E aí na mesma hora começa a tocar. E aí a gente tem essa cena aqui maravilhosa da minha camisa. E gente, olha, esse momento foi lindo. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer desse filme, independente se você gostou ou não. O filme está belíssimo. Afinal, a gente tem efeitos aí de 2023, né, gente? A tecnologia é muito maior, então não dá nem pra comparar com 2003 nesse ponto. São 20 anos de diferença. Mas o filme tá lindo e nesse momento é uma cena maravilhosa. Confesso que a magia ali da de 2003, pra mim, ainda é maior, tá? Mas esse filme tá muito lindo. Mas eu achei que eles cortaram ali a parte que eles pousam no Big Ben, inclusive. No trailer tinha isso, não tinha, gente? Enfim. Prontos pra aventura? Bom, já falei aqui sobre os meninos perdidos, que agora não são mais meninos perdidos, né? Também temos meninas aí, mas como o próprio filme diz, isso não é importante, né, gente? E aí é aquela coisa, né? As meninas eram muito espertas para caírem de seus carrinhos. Então, se fosse assim, não teria meninas ali, então acho que realmente a história que eu falei ali da Sininho sequestrar os meninos pode ser verdade. Então, fica esse questionamento no ar de como que eles chegaram lá. Mas a gente, falando em meninos perdidos, a gente descobre a origem do Capitão Gancho e eu achei sensacional. O Capitão Gancho foi o primeiro menino perdido da Terra do Nunca. Sim, ele foi pra lá criança. E pior é o plot twist, porque ele era melhor amigo do Peter Pan, gente. Casos de família. É, gente, a gente descobre essa origem aí do Capitão Gancho, que basicamente eles contam ali que o Capitão Gancho foi achado ali à deriva no mar pelo Mr. Smee, né? Aquele outro pirata muito próximo dele, mais velhinho, quando ele era novinho. E aí a gente vê que, bom, então ele tá na Terra do Nunca desde novo. E aí a gente, ao longo do filme, descobre que o Capitão Gancho, ele foi o primeiro menino perdido, ele vai parar ali na Terra do Nunca, só que ele começa a sentir saudade da mãe dele. E aí, no meio disso, ele fala isso pro Peter, que fica completamente em negação, acha isso absurdo e expulsa o Capitão Gancho da Terra do Nunca. Gente, faz muito sentido essa história, porque não é só uma briga sem fundamento de criança versus adulto, porque afinal, como é que raios o Capitão Gancho foi parar na Terra do Nunca, né? Ele é só um pirata aleatório? Enfim. Eu gostei dessa justificativa. E aí, nisso que ele é expulso, ele parte aí em busca da mãe pelo mar, só que ele não consegue mais achar a mãe, e é aí que o Mr. Smee encontra ele, e ele acaba ficando fora da Terra do Nunca, perdido no mar durante muitos anos, e é assim que ele cresce. Só que aí ele acaba voltando pra Terra do Nunca quando ele já tá mais velho, e ele guarda muito rancor do que aconteceu com ele e com o Peter. Por isso, essa rivalidade
entre Peter Pan e Capitão Gancho. E assim, gente, eu achei isso tão legal, tão genial, e eu acredito, tá? Eu acho que é isso. Se for isso, eu botei aqui embaixo. Se não for, eu juro que eu li isso em algum lugar. Que essa real é a história do Peter Pan com o Capitão Gancho. Que o Capitão Gancho, ele era um menino perdido, ele cresceu e aí ele quer se vingar do Peter Pan por alguma razão. Então, eu achei legal que eles colocaram isso aqui e eu achei a história muito interessante. E isso dá o tom do filme inteiro. Então, por conta disso, eu não achei que o Capitão Gancho era tão cruel. Por exemplo, o Capitão Gancho ali do Jason Isaacs de 2003, a gente olhava pra ele e tinha um pouco de medo, né? Porque ele tem essa cara de vilão. O Jude Law, ele não tem essa cara. Então eu olhava pra ele e eu sentia uma melancolia muito grande, uma tristeza, uma coisa ali, além de só crueldade. Claro, tinha momentos que ele era mal, mas vocês entenderam. Então eu olhei e falei, cara, é isso. Faz muito sentido. Ele é um cara triste, ele é um cara amargurado, é um cara com um trauma. Sabe? Eu achei isso de uma profundidade e é nessas horas que fala com a gente adulto, porque ele é o cara que cresceu, ficou adulto, brigou com o melhor amigo dele de infância e é um cara amargurado. E, bom, isso acontece na vida, né? E aí entra essa história do Peter ser o vilão, né? Porque, afinal, o Peter sempre foi descrito como o grande herói da Terra do Nunca e o herói dos Meninos Perdidos e o cara bonzinho e tralalá. Só que, no fim das contas, ele expulsou o primeiro menino perdido e o primeiro amigo dele ali, de verdade, na Terra do Nunca, pra fora. Então, ele, no caso, ele não teve um pingo de empatia só porque ele sentiu falta da mãe. Ele era uma criança. Então, assim, bizarro de ver esse outro lado, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque a gente vê que o Peter não é perfeito e ele tem essas questões ali, né? Ele é uma criança que não quer crescer, ele é uma criança que não tem ali uma mãe. Então, eu achei muito interessante e rico da gente parar pra pensar. E falando na Wendy nessa história, lembra que eu falei que eles estavam mais como parceiros e brigavam bastante, né? Pois é, a Wendy desafia muito o Peter o tempo inteiro, porque ela, desde que ela chega na Terra do Nunca, ela percebe que talvez não era aquilo. Ela fala, não, tá real demais, não é... Eu acho que não é isso que eu queria. Talvez crescer não seja tão ruim. Então, a gente vê uma Wendy revoltada. Ela me lembrou muito a Jane, a filha da Wendy, no Peter Pan 2 aí, De Volta à Terra do Nunca. Quem já viu a continuação da Disney sabe do que eu tô falando, porque a Jane era o contrário da Wendy. Ela queria crescer, ela já tinha uma responsabilidade. Então, parece que quando a Wendy pisou na Terra do Nunca nesse filme, ela tinha muito da Jane que a gente conhece. Então, a gente vê ela mais questionadora, ela não aceita tudo, ela quer entender algumas outras coisas, e essas outras coisas, inclusive, são a origem do Peter Pan, como que ele chegou lá e como que ele conheceu o Capitão Gancho. E é aí que a gente vai descobrindo tudo isso. Só que nessa dela perguntar muito, ela desafia, ela questiona o Peter Pan. E o Peter Pan, ele é o rei da Terra do Nunca, ninguém questiona ele. Então, ter ela fazendo isso ali faz o Peter lembrar da época do Capitão Gancho também. E, né, da época que ele não era Capitão Gancho, da época que ele era James. Então, assim, é muito interessante. E essa coisa toda que a Wendy tem acaba indo pro lado do Capitão Gancho, porque a Wendy é aprisionada ali pela tripulação toda do Capitão Gancho, e assim como na versão de 2003, ela vai parar junto com todos os meninos perdidos ali no navio do Capitão Gancho. Só que nessa versão, ela acaba criando um vínculo com o Capitão Gancho de certa forma, através de uma canção de Niná, porque essa canção de Niná que ela canta pros meninos faz o Capitão Gancho lembrar de alguma coisa familiar que ele descobre que é a mãe. E aí ela entende toda a história, e aí ela entende o lado do Capitão Gancho, enfim. Então, a gente consegue ver uma ligação ali neles dois, que na versão de 2003 era o fato da Wendy estar magoada porque ela gostava do Peter e ele não queria nada com ela, então ela vai virar a bucaneira Jill, a nova pirata mulher ali da tripulação do Gancho. Então, assim, tem essas diferenças, mas eu achei essa mais densa, vamos dizer assim. E eu queria só fazer um adendo aqui pra nossa Princesa Tigrinha, que eu queria que aquela Princesa Tigrinha, inclusive, fosse a Pocahontas live action, caso um dia tenha, que eu acho que não vai ter. Perfeito, eu olhava pra ela, só conseguia cantar. E com as cores do vento colorir. Gente, ela é Pocahontas. Agora, eu não entendi muito o propósito da Tigrinha aqui nesse filme, né? Ela só tá ali existindo, mas tudo bem. Voltando aqui pra Wendy. Gente, a Wendy no final, a história, a mensagem ali no final é a coisa mais linda, porque se na versão de 2003 a gente tem aí o Eu Acredito em Fadas e quem morre é a Sininho, nessa versão, quem morre é o Peter Pan. Então, ele tem um embate ali com o Capitão Gancho de, né, daquela coisa de antigos amigos que brigaram há muito tempo, e nisso o Capitão Gancho mata o Peter Pan. E aí todo mundo em luto fica mal e a Wendy acaba tirando forças de um lugar que ela nem imaginava na hora que ela vai ser jogada ali da prancha. E na hora dela pensar em coisas boas, ela pensa na vida dela. Não só na época que ela era criança, mas no que ainda ela vai viver. Então que crescer é a maior aventura de todas. Então eu achei isso
tão lindo. Porque no fim das contas, a Wendy não precisou do Peter pra entender quem ela é, o que ela quer, o que ela vai viver. A força dela vem dela. E aí, no meio disso, ela acaba voando, obviamente, com a ajuda ali da Sininho, né? Porque agora elas são BFFs. E aí, ela tem os poderes, né? Que falam, você tem o poder do menino. E ela fala, eu não tenho poder de ninguém. Porque no fim das contas é sobre ela, entendeu? Eu achei isso lindo. E a mensagem no final de que crescer pode ser uma coisa boa é legal pra gente passar pras novas crianças, né? Porque a gente cresceu aí vendo a mensagem de crescer horrível. E é horrível mesmo, tá? A gente paga boleto, então assim, não é... Mas crescer horrível, porque, ser adulto, eu quero ficar criança pra sempre. E agora a gente tá tendo a mensagem de, tá, crescer tem os seus dilemas, mas pode ser uma grande aventura e você pode viver coisas incríveis. Então, é meio isso. E ela até fala pro Capitão Gancho, isso não é ser adulto, isso é você crescer errado. Então, gente, é muito legal essa mensagem. Eu achei esse final, assim, genial. E é uma forma nova da gente encarar, mas mantendo ali a essência do Peter Pan, né? Que é sobre isso, você nunca deixar a sua criança interior morrer. No fim das contas, os Meninos Perdidos vão parar ali em Londres, e aí o Peter Pan acaba voltando, e aí tem um outro plot twist, que a gente descobre que o motivo do Peter ficar indo pra casa da Wendy não é só pra ouvir as histórias dela, mas porque ali era a casa do Peter. Em algum momento ele já morou ali quando ele não era o Peter Pan. Então achei isso bem legal também, porque faz muito sentido, porque afinal, né, ele não para pra ouvir história de ninguém, só a Wendy conta a história em Londres inteira. Enfim, então a mensagem que fica ali no final é a coisa mais linda do mundo. A gente vê essa ligação eterna entre a Wendy e o Peter, que sempre vai existir. O Peter volta pra Terra do Nunca, realmente. O Capitão Gancho ali meio que morreu, né? Ele cai ali no mar. E é um momento bem triste, inclusive, porque é a hora que o Peter pede desculpas ali pro Capitão Gancho por tudo que ele fez ele passar. O que é muito legal, porque é um sinal de amadurecimento ali do Peter Pan. E aí ele tenta ajudar o Capitão Gancho de alguma forma e ele não consegue, porque ele já é adulto demais, ele já teve muitos problemas, ele não consegue pensar numa coisa boa pra voar e se salvar. Então ele acaba meio que morrendo, o Peter volta pra Terra do Nunca, as aventuras continuam, a Wendy cresce. Também gostei muito de ver a mãe da Wendy olhando pro Peter Pan ali da janela, então você vê que teve uma ligação ali também. E a gente tem essa nova moral da história, então é a mesma história, é a menina que não quer crescer, que vai pra Terra do Nunca com Peter Pan e seus irmãos, vive aventuras, volta pra Londres e o Peter volta pra Terra do Nunca. E ele tem ali o Capitão Gancho, que sempre vai existir ali. Só que é uma história diferente, é uma história atual, uma história linda. Então eu gostei muito do filme. Eu entendo as pessoas que vão dizer que estragaram a história, blá, 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 porque realmente mudou muita coisa, é uma nova versão, um novo viés, uma nova coisa aí dessa história que a gente conhece há tanto tempo. Mas é a galera mais conservadora e tudo bem, sempre vai existir. Mas você pode ver a versão de 2003, que é apenas maravilhosa. Eu acho que assim... Meu coração ainda tem um espaço muito grande pra versão de 2003, eu não vou mentir. E é um filme lindo. Não sei se é um filme que vai marcar gerações, como o de 2003 é até hoje, mas é um filme que realmente valeu muito a pena. Eu queria muito ter visto no cinema. Mas acontece, né? É isso, eu quero saber de você. Qual dessas diferenças pra vocês foi a mais interessante? Porque pra mim, com certeza, foi aí o Capitão Gancho, né? Eu amei ver esse outro lado dele. Como adulta hoje, a gente entende um pouco o lado dele também. Mas eu gostei de todas as diferenças no geral. Quero saber a sua opinião aqui, o que você achou desse filme. Qual versão você prefere, se é essa ou a de 2003 ali. O que você achou? Comenta que eu tô louca pra ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então é isso. Então, um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!